Irmãos, bom dia. Então, bom dia meio ainda com frio, hein? Bom dia, igreja. Que benção. Eu fico muito feliz pelo convite. É até redundante, né? Agradecer à igreja as portas abertas para portas abertas. Quem já ouviu falar na missão Portas Abertas aqui? Já ouviram falar? Quem hoje está enganjado, assim, tem um engajamento de estar acompanhando as redes sociais, está ajudando de alguma maneira, porque ajuda, a gente sabe, das missões não é só material, ajuda em orações também. Tem alguém aqui que já tem esse processo diário? Então, que o Senhor desperte corações nessa manhã. Graça e paz, irmãos, meu nome é Josicleide Souza. Meu primeiro contato com o Evangelho foi com uma igreja batista em 89. E em 89 eu conheci ali um ambiente cristão, mas era só emocionamento. Tanto que depois de 94 eu estava como um filho pródigo e fiquei por muito tempo, até a hora que o Senhor chegou na minha vida, converte meu coração. E aí fui parar na Igreja das Vigílias de Bento Ribeiro, Igreja Congregacional, e ali estavam me preparando para fazer o Jocum, né? Queriam me enviar para o Jocum. Todo o processo já estava concluído, oficina de cura e libertação, treinamentos, tudo. Ia passar um mês lá em Santa Catarina, até que veio uma convenção, aliás, um congresso de missões na mesma igreja, a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, e nessa igreja, quando acontece o Congresso de Missões, uma das salas, uma das oficinas é sobre portas abertas. E ali o Senhor, que dá a resposta final, mudou meu coração. O Senhor deu a resposta final, o mesmo irmão Josicleide estava sendo preparado para o Jocum, inclina o coração para a missão Portas Abertas e descobre uma instituição que não é mais uma agência missionária, muitos às vezes compreendem como agência, mas não. A instituição Missões Portas Abertas, ela é uma instituição interdenominacional, né, que ajuda também, né, dá suporte também para as agências missionárias que estão aí pelo mundo afora. Mas por que ela dá também suporte a essas agências missionárias? Porque a Missão Portas Abertas é um serviço à igreja perseguida. E aonde o Evangelho chega, a perseguição chega em seguida. Então, os missionários são enviados aos países, estados, né? Aqui no Brasil nós temos a MEVA, em Roraima, temos tantas agências missionárias dentro do próprio país e fora. Então, esses missionários, né? Esses missionários precisam também desse suporte, mas principalmente aos nativos. Como eu falei, né? Onde o Evangelho chega, a perseguição chega em seguida. E o suporte que a Missão Portas Abertas faz é exatamente aos cristãos perseguidos em todo o planeta. Nós estamos hoje em mais de 70 países, né? Estamos completando já 70 anos de fundação. Alguém já ouviu falar no irmão André, o contrabandista de Deus? Irmão André, é bom falar, né? Para quem ainda não conhece a Missão Portas Abertas, ele inicia um trabalho em Varsóvia, né, na Polônia, pós a Segunda Guerra. Ele é alcançado pelo Senhor ainda durante a Segunda Guerra, na Indonésia, né, ele é ferido no hospital ali de guerra, ele é alcançado, uma enfermeira fala com ele sobre Jesus, e aí volta para a terra dele. Passa um tempo, não tinha instrução, não tinha nenhum primeiro grau, mas começa a buscar Deus, começa a conhecer de Deus, estudar, e aí chega na Polônia, né, num período que dizem que é um período foi mais difícil do que a própria guerra. Porque hoje, quando você ouve um barulho, né, numa esquina, está saindo um tiroteio, isso se chama violência barulhenta, aos ouvidos. Então você evita aquele lugar. Só que tem a violência silenciosa, que é de repente mais letal, né? Tem muita violência silenciosa que a gente conhece, nas canetas, nos bastidores, violência que levantam leis todos os dias contra a igreja do Senhor, contra os princípios do Senhor.
E a violência que estava acontecendo pós a Segunda Guerra, muita gente conhece aqui, era o período da Cortina de Ferro, que era a Guerra Fria. E aí ele chega na Polônia e em Varsóvia ele encontra uma igreja sem Bíblia. E toda igreja sem Bíblia está prestes a morrer. E o Senhor fala ao coração dele, a partir de Apocalipse 2, como o Senhor fala ao anjo da igreja de Sardes, fique atento para os que estão prestes a morrer. E aí o irmão André começa a entender que tinha que fazer alguma coisa por aquela igreja. E ele volta para o país dele pensando, mas no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, um pouco mais adiante, Apocalipse falando também para uma outra igreja, Filadélfia, o Senhor falou, vai que eu coloco uma porta aberta diante de ti. Por isso o nome, Missão Portas Abertas. Mas como é que ele chegou de novo na Polônia com Bíblias, já que era proibido distribuir Bíblias, era proibido ter Bíblia, era proibido qualquer material cristão? Como é que ele chega naquele país? Diante da fronteira, muitos guardas, muita gente ali conduzindo, né, aquele momento de fiscalização severa, para não passar nada que tivesse contra aquele regime. E ele com Fusca, né? Fusca muito conhecido, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho do Fusca ali. E aquele Fusca, ele simplesmente estava cheio de material cristão, cheio de Bíblia, cheio de material de evangelização, e ele começa a orar. E aí é a conhecida oração do contrabandista. Ele, quando chega a ver dele, antes um pouco, né, ele fala, Senhor, o Senhor esteve na terra, tabernaculou entre nós, o Senhor curou tanta gente, curou cegos. Não tem como cegar um pouquinho esses guardas por enquanto? Oração do contrabandista. Eu já experimentei uma oração parecida com essa em outra situação. Até aqui perto, fui pregar na comunidade do Santa Amaro, né? Eu morei ali na rua Santa Amaro, no 200, onde o Sérgio Chapelin morou, aquele repórter. Só que ele morou lá quando ele era pobre, né? Ali, na década de 70, teve uma chuva muito forte, que quase derrubou aquele conjunto de prédios, o número 200 da Santa Amaro. E quando eu era garoto, né, um dos motivos de eu me aproximar da Igreja Batista foi a música. Eu fui DJ de baile, fiz muito baile funk, DJ da Furacão, DJ do tal do Marcelo D2, rodei o Brasil todo. E aí eu falei, pô, o Senhor me chamou para ir no Santa Amaro, só que é na comunidade, lá em cima, uma igreja assembleia. E eu comecei a orar ao Senhor, falei, meu Deus, eu não volto aqui há mais de 30 anos, fazia baile funk aqui para os traficantes, não sei o quê, como é que vai ser? E o Senhor dá a oportunidade de a gente voltar nos lugares para ser uma bênção, onde a gente achava que era bênção, né? Mas eu era, de certa forma, uma maldição, porque era só aquele efeito entorpecente, dava alegria, entretenimento a noite toda, com muito barulho, mas de manhã as pessoas estavam vazias. Então eu comecei a orar, falei, Senhor, eu estou indo no Santa Amaro, o Senhor me guarda. Cheguei lá, uma igreja reunida, fervorosa, Assembleia de Deus, e começa a pregar. E tem um dos livros que eu trouxe aqui, né? Até esqueci de trazer os livros, não, mas não tem problema, o pessoal vai conhecer ali atrás, que é sobre o filho de uma serva, o tema do livro. E lá no Paquistão, essa irmã, como muita mãe de traficante, muita mãe de gente que se perdeu, ora pelo seu filho. Eu não vou dar o spoiler todo do livro, mas eu comecei a fazer alusão com o tráfico local. Quantos aqui, aquela coisa de assembleano, né? Eu estava dentro da assembleia, queria pregar igual assembleano, cheio de poder, tá? Quantos aqui, a mãe está de joelho e o filho está com a arma na mão aí no tráfico e tal. E eu pregando, falei, pô, estou dentro da favela, Senhor, me guarda. Aí eu comecei a orar igual o irmão André. Comecei, falei, tá para os ouvidos de repente, né? E aí, quando eu saio, estava cheio de bico pro alto. Eu não vi tráfico na porta da igreja, mas tinha muita gente armada. Não vi o tráfico assim vendendo. Mas aí o Senhor me deu uma estratégia, assim como o irmão André. Comecei a chamar os caras com arma na mão, chamava um de pastor, fala presbítero, fala pastor, fala diácono, profetizando. E os caras, pô, o pastor da igreja, cara, tu é muito maluco, tu é muito louco. Eu falei, cara, essa é a estratégia, eu dou uma estratégia para cada um. Não deu estratégia para o irmão André? Então,
ser missionário é bem isso, estar preparado para essas adversidades, entender que o Senhor dá estratégia. O irmão André entendeu isso, orou, o Senhor abençoou, ele chega a Varsóvia, naquela igreja, distribui Bíblia e não parou mais. Isso foi em 1955. Né? Só aqui no Brasil estamos há 46 anos, completamos 46 anos da Missão Portas Abertas agora em abril. Né? Missão Portas Abertas no que vem completando, se Deus quiser, 70 anos. O irmão André, conhecido como irmão André, ele foi recolhido no dia 27 de setembro de 2022. Né? Deixou um legado tremendo. Eu penso que eu sou fruto desse legado, porque toda vez que eu ouço os testemunhos, leio o livro que tem ali, a trilogia do Contrabandista, quem quiser, tem uns livros ali com a gente, muitos testemunhos, tem devocionais do irmão André, mas todo debruçado nessa missão de servir a igreja perseguida. E que igreja é essa perseguida? Essa igreja está espalhada na face da terra, que não é uma outra igreja, somos nós lá, porque é o corpo de Cristo. Então, essa igreja perseguida nos países pelo mundo inteiro, hoje nós temos desde 93, um dado anual, que é a LMP, Lista Mundial da Perseguição. E essa lista é interessante, a Lista Mundial da Perseguição, porque tem países que entram ou saem do ranking, ou mudam a posição, conforme o regime local. Por exemplo, a lista normalmente são 50 países. A Giane tem um mapa ali, daqui a pouco a gente vai passar um pouquinho aqui também. Então, as classificações são de alta, severa e extrema perseguição. Um país como a Coreia do Norte, ela está na lista há mais de 15 anos e não sai, porque o regime severo, né, lá o avô, o pai, o atual, né, você tem que se prostrar às estátuas dele, você não pode nem pensar em orar publicamente, falar de Cristo para alguém, porque você vai para o campo de concentração. Até tem uma pulseira ali, que é do livro Sem Medo pela Fé, que representa os arames do campo de trabalho forçado, perdão. Ele parece com os campos de concentração, porque é bem próximo mesmo. E essa é a realidade da Coreia do Norte. Temos que orar muito pela Coreia do Norte, a Coreia do Sul, né, todos os países. Muitos do que conseguem fugir da Coreia do Norte ou vão para a China ou para a Coreia do Sul. E tem muitos irmãos desses, cristãos, que hoje estão sendo atendidos pela base da Missão Portas Abertas nesses lugares. Então, o que a gente vai pensar hoje, né, eu vou compartilhar, é sobre essa missão, mas com recorte exclusivo no continente da África, mas, para ser mais preciso, no tema desse ano, a parte sul da África, que fica ali muito próximo do deserto do Saara, por isso se chama África Subsaariana. Né, foi o tema do DIP. O que é o DIP? Como a irmã falou, Domingo da Igreja Perseguida. Normalmente, é um dos eventos que a Missão Portas Abertas promove junto às igrejas. Só no país, esse ano, foram mais de 17 mil igrejas inscritas que promoveram o DIP. Foi uma bênção, muito feedback bom. Fora as igrejas que não se inscreveram pelo site, mas também, como eu visito muitas igrejas e outros irmãos, então pediram orientação, pediram treinamento, como é que eu faço para promover o DIP, não deu tempo de se inscrever, e foi assim. A irmã Giane, essa bênção que brevemente vai estar caminhando no Missão Portas Abertas, já vou avisar logo os pastores, de vez em quando eu vou tirar ela daqui, e dá para ver o coração, ela falou, me inscrevi lá, eu falei, então se prepara, já está com a camisa do Portas Abertas. Então, foi no domingo passado, dia 26, normalmente, ou é no último domingo do mês de maio, ou no 1º de junho. Esse ano foi no último domingo. Mas estamos dando continuidade, hoje aqui, pela misericórdia de Deus, né? A Giane falou, será que ainda consigo falar do DIP? Claro que sim, porque o tema ele é lançado no dia 1º de dezembro e vai até o dia 30 de novembro do outro ano. Então, todos os meses, a gente vem falando sobre alguma região, algum país, algum testemunho específico do tema do DIP do ano vigente. Então, durante o ano inteiro a gente visita igrejas, mas o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, foi no dia 26, semana passada. Tem um outro evento, irmã Giane, para os jovens aí,
né, ficarem ligados lá nas redes sociais, que é o Shockwave. Shockwave é um evento que acontece normalmente no mês de setembro. É um evento, um movimento de orações dos jovens, que é muito importante também o pessoal conhecer. Ano passado, o Shockwave, o tema foram os 5 países da Ásia Central. E foi uma bênção, porque toda vez que a gente estuda esses países, a realidade, a gente aprende muito. E a Ásia Central, como muitos países daquela região, eles foram influenciados pelo regime soviético da época. Muita gente aqui lembra, né? Eu ainda sou novinho, nem sei o que é isso, mas o regime soviético, ele imprimiu naquela região uma cultura islâmica. E muita gente lá professa ser muçulmano, não por conta da religião em si, mas pela cultura que já está imposta ali. E é sobre essa imposição que o Evangelho tem sido desafiado. Por quê? Aonde o Evangelho chega, a perseguição chega em seguida. E o que está acontecendo nessas regiões é o seguinte, tanto lá, né, como foi o tema do Shockwave, quanto da África, que a gente vai falar daqui a pouco, o povo tem colocado na balança a imposição islâmica e o amor de Cristo. Quem está ganhando? O amor de Cristo. Então, a igreja, mesmo em meio à perseguição, a toda a opressão, a tudo que acontece, as adversidades, ela tem crescido, tem sido resiliente. Então, a gente tem esse dado, né, constante, que é as nossas bases, nossos correspondentes internacionais, locais têm nos dado, e isso nos anima o coração. E a gente vai pensar nisso agora, lendo Romanos, capítulo 8. Podemos ler junto? Logo depois eu vou passar um vídeo. A gente falou, tem bastante vídeo. Eu falei, vou deixar uns vídeos que você passa depois com calma. Hoje não sei se vai dar tempo de passar todos. Mas vamos pensar em Romanos 8 sobre o que eu estou falando, porque a certeza desses irmãos, que tem uma certeza nossa, que independente de toda a perseguição, de tudo que a gente sabe que acontece de fato, e infelizmente tem igreja que eu chego, tem irmão que no final do culto me pergunta, isso aí é verdade que está passando no vídeo? Isso que você falou que está acontecendo lá é verdade? Porque infelizmente tem irmão que nem sabe que existe perseguição. Tem irmão que, acho que às vezes pula alguns textos, né? Lembre dos vossos irmãos que passam por todo tipo de privações, Hebreus 13. Tem irmãos que eu acho que nunca leram isso, sobre perseguições por amor de Cristo. Uma das minhas maiores preocupações hoje com a perseguição, com a liberdade de ser cristão nesse país, é que ela tem desviado a muitos. Essa liberdade tem desviado a muitos irmãos. A gente fala evangeliquez, vocabulário crente, a gente se veste como crente, perfume de crente, Bíblia debaixo do braço igual um desodorante, vai para a igreja todo domingo, ar-condicionado, banquinho encoxoado, mas isso tem feito com que muitos se desviem da palavra, da verdade bíblica, e principalmente do compromisso. A irmã Jeane, ela ficou até meio assustada quando ela me perguntou qual era a minha função, né? E aí eu falei, irmã, que eu sempre respondo dessa maneira, ela entendeu. Até o pastor estava vendendo os livros ali, tem um livro do C.S. Spurgeon, eu gosto muito da frase do C.S. Spurgeon que diz, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Foi dada uma grande comissão para nós. Só que às vezes estamos acomodados no banco de igreja, domingo pós domingo, inchando a alma. Isso quando não, preocupado às vezes com o próprio ventre, porque nós temos dificuldade de orar por nós mesmos. Temos dificuldade, Satanás ele ataca essa área assim, direto, nos ocupa com tantas coisas, nós não temos tempo de qualidade com Deus. E com essa dificuldade de orar, quando oramos para o nosso bel prazer. Que o Senhor fala, meu Deus, vocês só oram de maneira errada, pelo bel prazer. Agora imagine colocar a vida desses irmãos, que é o corpo de Cristo nesses países, em oração. Porque a missão pós-aberta, ele traz esses dados.
Não é só para chegar uma revista do Portas Abertas todo mês na tua casa, ter a revista, dar uma lida, passar. Não, é para que coloque esses irmãos com propósito de oração. Todo dia nós temos informação, aquele propósito daquele dia, o país, ou o tema, ou a pessoa, ou o missionário. E nós temos essa dificuldade. A missão ela é cumprida com 3 pilares, como nós conhecemos: os pés de quem vão, as mãos de quem contribui e os joelhos do que oram. Irmãos, a parte mais difícil da missão que eu tenho visto em tantas igrejas que eu vou e no dia a dia com tantos irmãos é a oração. Os pés de quem vão não é difícil. Vou falar por que não é difícil. Por mais que você não vá longe, mas onde você colocar a planta dos seus pés, você está falando de Cristo de alguma maneira. Ou porque já está no seu evangeliquez, no teu linguajar, ou principalmente, e isso é bom, pelas suas atitudes, revelam Cristo na sua vida. Seja no trabalho, na condução, na escola, na universidade, você não tem dificuldade para ir. Os seus pés, se você é cristão convicto de fato, sabe que tem uma missão, a grande comissão do ID, os pés vão funcionar. Mãos de quem contribui. Quem conhece aqui gente que não é crente, que gosta de dizimar, ofertar na igreja? Estou sozinho, não? Conheço gente, até porque na época de filho pródigo, eu passei por catecismo, umbanda, candomblé, fiz uma bagunça na minha vida. Fui lá ter propriedade para falar depois. Experimentei daquilo que não era Deus, mas Deus permitiu. Hoje tem propriedade, não é aquele cara que não gosta de chuchu e nunca comeu. Só que eu via o quanto nos ensinam pessoas que não professam a mesma fé que a gente, mas querem cumprir algumas coisas que aprenderam exatamente com o crente. Pô, o crente falou que é bacana, agrada o Senhor ofertar, dizimar. Gente que não professa a nossa fé. Então, pés e mãos de quem contribui não é difícil. Agora, os joelhos, meu irmão, não vou falar dos experimentados, porque já são experimentados, já sabem que é necessário estar em oração. Mas, principalmente, a galera que está em atividade, que já sai de casa sem orar para trabalhar, já angustiado pelo que vai acontecer, a conta para pagar, como está difícil. E esses irmãos carecem de oração. Como carecem de oração? Orações e também os nossos ombros, porque lá no site, eu vou passar aqui o endereço, tem como mandar mensagem para esses irmãos em outros países, tem como mandar material, cartões, engajamento. A gente precisa. Tem um ID da Missão Portas Abertas, que é intercessão, doação e encorajamento. Intercessão, orar, doação, material, encorajamento. Porque esses irmãos precisam de um ombro para chorar às vezes. E a gente não faz. Mas para que a gente encoraje esses irmãos, esse encorajamento tem que começar em nós. Vamos ficar de pé só para ler os versículos? Eu gosto muito das igrejas que vão ficar de pé em reverência ao Senhor. Eu gosto disso. Eu gosto de uns jargões que tem, muito bacana. Eu me interesso, né? Acharam aí? Amém ou misericórdia? Isso aí eu aprendi na Igreja Batista muito novo. É uma benção. Aproveitar para deixar um abraço para o pastor que hoje está em viagem, né? Mas para toda a igreja, um abraço do pastor Nerval Soares, reverendo Nerval Soares. Eu hoje congrego na Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense. Há 107 anos também, uma igreja centenária ali na rua Campo Grande. O pastor Nerval está passando por um momento difícil, acometido de um câncer, mas como ele mesmo disse, eu não sou amaldiçoado, eu sou abençoado. Não tenha peninha de mim, mas ore por mim. Ele é uma bênção, né? E aí, lá eu congrego junto com a esposa, minhas 2 filhas mais novas. Sou pai de 4 filhas. Ore por mim, porque são 7 mulheres na minha vida. Sogra, esposa, mãe e as 4 filhas. A de 32 e a de 26 já são casadas no Senhor. É uma benção. E até 19 e 13 é temporão, que aqui está me deixando cabelo branco.
mais uma bênção. Vamos ler aqui o 35 e o 36 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, por essa manhã, pela tua misericórdia e graça, por essa igreja aqui reunida, Pai. A igreja está reunida para prestar um culto a ti, Pai. A reunião daqui a pouco acaba, mas o culto continua, Pai. A todo momento de nossas vidas, a cada segundo. O sermão daqui a pouco também acaba, mas a mensagem continua, Pai. Só que o povo não veio para ouvir de mim. Nem sobre a igreja perseguida vieram ouvir de mim. Vieram ouvir de ti sobre a igreja perseguida. Ouvir de Deus, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa igreja cada vez mais. Uma igreja centenária que o Senhor implantou nesse lugar. Que o Senhor já fez tanto por essa igreja. Mas que o Senhor também desperte o coração de muitos nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo, sobre a igreja, que não é outra, a igreja perseguida, Pai. Nossos irmãos, o corpo de Cristo, que a Sua palavra nos convida a cuidar desse corpo, tratar desse corpo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos abençoe nessa manhã e revele a Sua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode se assentar. Irmã, passa do pastor Zacária, é o Nigéria. Vai passar um vídeo, enquanto eu vou beber uma água, que eu falo muito. É o Zacária, tá? Esse pastor, ele está exatamente onde é o epicentro hoje das mortes por perseguição, Nigéria. Aliás, o tema foi levantado esse ano do DIP, da África Subsaariana, exatamente porque a África, onde mais tem um aumento de grupos extremistas islâmicos, que cada vez mais se une, e com isso a perseguição só aumenta nesses países. E o pastor Zacária, ele tem um testemunho que nós acompanhamos ele com a nossa base lá, e muito forte. Passa o vídeo, irmã. A maioria estava descalça e seus corpos estavam cobertos de barro, porque tiveram que rastejar para escapar do ataque. Quanto mais eu me aproximava de casa, mais pessoas machucadas eu vi. E cadáveres à beira da estrada. Minha casa foi completamente queimada, incluindo tudo o que estava dentro. Procurei ao redor da casa para ver se achava minha esposa e meu filho, mas não os encontrei. Por fim, chequei todos os cômodos da casa e achei os corpos deles na cozinha. Quando o ataque aconteceu, senti como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a pensar, se Ele é o verdadeiro Deus, então por que permitiu que eles nos atacassem? Onde Ele estava? Onde estava Deus? Por que Ele não agiu? Meus pensamentos continuavam voltando aos ataques. Mas depois de receber os cuidados pós-trauma, minha mente está em paz. Uma lição importante que nos ensinaram foi que Deus permite que algumas situações aconteçam a nós no tempo dele, e nos ensinaram a perdoar aqueles que nos atacaram. O treinamento realmente me encorajou. Neste momento, na minha mente, estou pedindo a Deus para perdoá-los e para que eles entrem no reino de Deus, para que eles não morram em seus pecados. Amém. Viram o final, passou o ID aqui? ID? Uma benção. O pastor Zacária, ele nos ensina muito. E esse ensinamento que ele dá de resiliência, mas é debruçado na certeza que nós lemos aqui em Romanos 8. Uma certeza de que o Senhor, o amor dele, nunca acaba.
um amor imensurável, indescritível, inexplicável. E quando nós lemos, normalmente, por conta da nossa mania de meritocracia, a gente fala, o meu amor nunca acaba. Aqui está falando do amor do Senhor por nós. Porque ainda que não permaneçamos fiéis, Ele permanece fiel. E essa certeza que os irmãos da igreja perseguida, desses irmãos são perseguidos dia após dia, opressão por conta dos regimes que se levantam, como eu falei, a lista mundial ela vai mudando, pode botar o slide, faz favor, vai mudando conforme o regime local. Falei de um regime soviético que caiu, mas quantos outros regimes tem espalhado aí nos países? Nosso país ele ainda não está entre os 50 países do ranking da lista, os 50 primeiros. Por que eu falo ainda? Porque está em observação. Muita lei se levantando, muita coisa se levantando, muito escândalo também. Porque uma coisa, irmãos, é ser perseguido por amor de Cristo, que é bíblico, seremos odiados, perseguidos, carregar meu nome. Não pense que são maior do que o mestre, né? Vocês são meus discípulos. Até o mestre foi chamado de Beelzebu. Então, a minha preocupação é sempre, até quando o irmão chega para mim e fala assim, não, eu sou um crente que me dou bem com todo mundo, agrada todo mundo gosta de mim. Eu falo, é mesmo, irmão? Certamente, o irmão está desobedecendo a Deus em alguma área. Porque antes é obedecer a Deus do que agradar os homens. Não tem como a palavra ser relativada. A verdade da palavra é totalmente diferente. Serão perseguidos, odiados por amor de Cristo. Esses irmãos sabem o que é isso na pele. Então, a minha preocupação nesse país é porque os mais de 40 milhões que se dizem evangélicos, e pasmem vocês, chegou uma frase ao meu ouvido que eu achei que nunca ia ouvir, sou evangélico, mas não sou praticante. Já ouviram isso em algum lugar? Eu falei, como assim? Quando a perseguição chegar nesse país, esses 40 milhões, se eu estiver exagerando, tá? Me corrijam, deve passar para 1 milhão, meio milhão. Porque quando eu penso no texto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que estão prontos a realmente a dar sua vida para o Senhor. Já perderam a sua vida, já entregaram para Ele. São entregues todos os dias como ovelhas ao matadouro. A vida não é maior prioridade mais do que a fé cristã. E esses irmãos da igreja perseguida nos ensinam isso. Os irmãos não pedem para que ore por eles, para que pare a perseguição, para que eles não morram. Todo o testemunho que a gente tem dos irmãos de fora é pedir de oração para que Ele fortaleça eles na fé, para que eles não esmoreçam, para que eles não fiquem desanimados. Esse Paulo que escreve isso aqui, em 2 Coríntios 4, lá pelo versículo 11, que vai falar sobre a angústia, tribulações, tudo que passamos, perplexos, mas não desanimados. Esse Paulo vai falar sobre ser perseguido, porque ele experimentou essa perseguição, né, para ter propriedade para falar. E de repente fica difícil a gente ter propriedade para falar, porque aqui está fácil. Aqui está fácil. Se Paulo, em 1 Coríntios 15, 31, ele fala, dia após dia morro. Ele dá uma aula sobre a questão da morte e a ressurreição ali, mas me faz lembrar também do mesmo Paulo em Filipenses 1, dizendo que morrer em Cristo é lucro. A maturidade cristã nos leva à dependência de Deus cada vez mais e entender que aqui é só peregrinação. Como Mateus 10, o Senhor Jesus fala, não temeis os homens, o que podem fazer com o corpo? Só isso. Temer a Deus. Então, esse Paulo que experimentou, e o Senhor revelou a Ananias que ele ia experimentar quão bom, né, quão importante é passar por provações por conta do Evangelho. Esse Paulo, ele tem propriedade, ele é daquele que diz, faço o que eu digo e faço o que eu faço.
Diferente do mundo, que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Virou canção aí, tudo. Trabalho com música, eu conheço 500 mil canções que tem esse refrão. Lembra do Jair Rodrigues, né? Deixa que diga. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse Paulo tinha propriedade moral para falar. Então, esse país, ele vai passar, infelizmente, pode não ser agora, mas em um momento, até porque a apostasia aumenta e Cristo é evidente que está voltando, cada dia se aproxima a volta dele, vai passar por algum tipo de perseguição. Passa o primeiro slide, irmã. Mais de 365 milhões de cristãos estão passando por perseguição hoje, e nós pegamos ali um mapinha, tem um mapa completo dos países da África subsaariana, que é o tema do DIP. 46 países, sendo que 15 desses países estão na lista dos 50 primeiros países da lista mundial, a lista completa. E aonde eu falei está o epicentro da morte por perseguição. Cristãos sendo privados da própria vida, acontecendo tudo que você possa imaginar, abusos e tudo mais na vida desses cristãos. Agora, para a gente ser rápido e objetivo, vai passando, irmã, pode ir passando que eu vou falando aqui e eles vão entendendo, vai passando, conta de 1 até 20 em cada slide. O irmão André, ele escreveu uma vez que a segurança não é algo que está em jogo quando se trata da grande comissão. Uma ovelha para o matadouro possui sua única segurança em Jesus, uma segurança eterna, como Paulo bem expressou mais adiante em Romanos 14:8. Se vivermos, vivermos para o Senhor, e se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Esses irmãos não pedem oração para que não morra, para que não deixe de ser perseguida. A oração é para que eles mantenham firme a fé. Por quê? Romanos 12, por exemplo, não combatei o mal com o mal, mas com o bem, ali vai falar sobre a Deus pertence a vingança. E a vida de Paulo tem me ensinado, como muitos irmãos da igreja perseguida nesses países, que a vingança do Senhor é quando aquele que te persegue passa a ter sede do mesmo Deus que você serve. Paulo a Damasco foi assim, perseguidor, alcançado. Ananias falou, Senhor, vai me levar lá para aquele cara lá, o Paulão, o Saulo, né? Ainda conhecido só pelo nome judaico, o Saulo. O Senhor fala, vai lá. Ele vai entender como é importante sofrer pelo Evangelho, como importa. E a nossa vida está muito fácil nesse país, e a reflexão que a gente tem que fazer é se há contentamento na liberdade de ainda ser crente nesse país, de acordar domingo, vir com a Bíblia debaixo do braço, sentar aqui, e o que a gente tem feito com essa liberdade, se a gente tem usado essa liberdade para cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja perseguida, ou se a gente está indiferente ao que está acontecendo, se a gente não tem um tempo para orar por esses irmãos como a Bíblia nos orienta, se a gente pode lembrar que esses irmãos é a igreja de Cristo espalhada na face da terra, somos nós lá. Porque a missão pós-aberta, a função dela é fazer esse link, essa conexão entre os países que ainda há liberdade de falar de Cristo, de ir a uma igreja, de frequentar, uma igreja de portas abertas ainda, e a igreja perseguida, que não é outra igreja. Então, essa manhã, a gente precisa olhar para o Senhor e meditar, Senhor, o que eu tenho feito com a liberdade de ser crente nesse país, e como está a minha vida, como a palavra me convida a lembrar desses irmãos que estão passando por todo tipo de privação. Hoje, de repente, não vai dar tempo de falar tanta coisa, porque já está acabando o tempo, mas eu vou deixar com a irmã Jane muito material. Tem livros lá atrás, eu não vim para vender livro, mas o livro também ajuda, porque vocês vão ser edificados e vai ajudar a missão pós-abertas, a mantê-la, a manutenção da pós-abertas. Tem muito testemunho bom.
mas hoje o convite que eu faço, eu penso que não sou eu, é o próprio Senhor, é para que haja esse engajamento, que haja realmente uma percepção. A gente, olhando para o bom samaritano, a gente percebe que a gente não pode mudar o mundo, porque o mundo, a tendência é piorar. Biblicamente é piorar, não adianta a gente se enganar. Até porque o nosso mundo não está aqui, nós lemos, nós somos peregrinos aqui. Hebreus 11:16 vai falar sobre a esperança que está, a expectativa está longe, numa nova cidade, que o Senhor vai fazer. Esses irmãos, debruçados nesse versículo de Hebreus 11:16, depois vocês leem, eles mostram que o Senhor não se envergonha deles dizerem, desses irmãos perseguidos, dizerem que são filhos de Deus. O Senhor não tem vergonha. Só que eu fico pensando nesse país de liberdade, se o Senhor está se agradando de muitos que se dizem crentes, cristãos, mas vivem uma vida totalmente longe da verdade bíblica. Porque a liberdade de ser crente aqui tem sido assim. Igrejas crescendo, inchando por todo tipo de estratégia humana, e as portas dos infernos têm prevalecido contra esta igreja de homens, porque tem sido envergonhada, principalmente na internet, que virou tribunal dos ímpios. Mas a igreja do Senhor, uma igreja edificada pelo Senhor, que é o Senhor que dá o crescimento, como essa igreja centenária, a certeza que o Senhor não vai deixar as portas do inferno prevalecer sobre essa igreja. A questão é o seguinte: e o que eu estou fazendo com essa garantia, essa graça sobre a minha vida, essa oportunidade, essa misericórdia de estar aqui? Então, que seja essa pergunta em nosso coração, porque a gente tem que ter a certeza que, independente da adversidade que esses irmãos estão passando, a gente pode passar também, até porque nós temos as nossas adversidades. Uma coisa é a igreja perseguida, outra coisa é a igreja que passa por aflições, a afligida. São diferentes. Aflições todos os crentes passam, até quem não é crente passa aflições. Mas o Senhor falou sobre as aflições, sobre bom ânimo. Mas a missão Portas Abertas, ela atende não diretamente à aflição individual, mas a uma igreja, que é o nosso corpo, que está sendo perseguido, oprimido, perdendo suas vidas, famílias separadas e tudo quanto é tipo de condição desumanas, inimagináveis, estão sendo acometidos. Colossenses vai falar no capítulo 4 sobre contentamento, que a gente tem esse contentamento e aproveite bem essa oportunidade de estar reunido como igreja, mas também de ter um tempo de qualidade para orar por esses irmãos, como nós oramos de manhã, e hoje a maioria das igrejas batistas fazem isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Passa aí, irmã. Dentro desses testemunhos de hoje, né, nós vimos do Zacária, esse aí que eu quero ler. Volta ao último, por favor. A Portas Abertas apoia cristãos na África subsaariana desde o início dos anos 1990. Pode passar. Esse apoio da missão Portas Abertas com capacitação, distribuição de Bíblia, mas também tem capacitação na área financeira, de capacitação, treinamento, porque tem muita família que perde o cabeça da casa, o chefe, a família separada, parte da família perseguida, presa, morta. Então, as bases dos Portas Abertas dão suporte em todas as áreas, nesses lugares, mas o que a gente mais está precisando hoje, principalmente, é a oração dos irmãos, que os irmãos continuem orando pela missão Portas Abertas, pelos missionários, pela igreja perseguida. Eu sempre falo que quando a missão Portas Abertas chega numa igreja, o pessoal fala assim: pô, essa reflexão, essa mensagem é só para quem já é crente? É só para a igreja? Não. São pessoas que, de repente, entraram num templo e não conhecem o Evangelho. E quando ouviram o Evangelho de facilidades. Mas eu penso que hoje é um dia também de se converter a Cristo e saber um verdadeiro Cristo que não faz propaganda enganosa. Porque a igreja perseguida somos nós. E, independente da perseguição, há um Deus que nos dá a certeza que vale a pena. Não é fácil ser crente, mas existe promessas. Existe um lugar que estaremos, porque esse lugar está sendo preparado e o Senhor prometeu.
olho não viu, ouvidos não ouviram, mas o Senhor prometeu e vai cumprir como tantas promessas. Que nós possamos conhecer mais, entender mais desses irmãos. Tem um site lá, tem as redes sociais, tá bom, irmão? Agradecer mais uma vez à igreja, irmã Jeane, perdoa se eu excedi, se fui pesado, mas hoje eu precisava falar um pouquinho também da missão. Mas tem muito material com a irmã Jeane. Mais uma vez agradeço a minha oportunidade, a igreja, muito obrigado. Que igreja linda, Jeane. Deus abençoe. Fique em paz.